Olá, você querido, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse Café com Milagre. Estavam com saudade, mas também sou filha de Deus, né? Preciso de um carnavalzinho, de um descanso. E enquanto eu descansava, né, coisas interessantes aconteciam no mundo, como uma guerra, né? E quando a gente vê povos em guerra, aquilo parece uma coisa distante da gente, né? E ao mesmo tempo sempre traz uma noção de quantas vezes a gente se coloca em guerras internamente na nossa vida, em várias situações, no trabalho, nos relacionamentos, com os nossos filhos, com pessoas queridas, né? Quanto a gente muitas vezes se coloca nesse lugar de microguerras, guerras internas. E quando a gente vê isso acontecendo externamente, é mais fácil para a gente começar a projetar alguma coisa. Mas quando é externo ou interno, independentemente disso, aquilo sempre traz duas pontas. Você pode, como um cabo de guerra, resistir e reagir, se alinhar e concordar. E aí você começa a achar razões e justificativas, porque para manter alguma coisa no lugar, você tem que criar uma razão, uma justificativa, até um julgamento. E quando você põe um julgamento para qualquer coisa na sua vida, você tem que colocar mais uns 20 julgamentos por cima para manter aquilo no lugar. Então, digamos que você tenha se alinhado e concordado de que um dos lados é o culpado pela guerra. E você começa, então, a julgar. E para manter aquele julgamento, você põe mais 5 julgamentos. Daqueles 5 julgamentos, mais 5 julgamentos para cada um dos 5 julgamentos. Quando você vai ver, você já fez uma gigantesca progressão geométrica de julgamentos, simplesmente para resistir e reagir. Agora, digamos que você escolhe se alinhar e concordar com o outro lado, o lado oposto. Percebe que a mesma força, você começa de novo a julgar por que aquele é o coitado da guerra e por que aquilo não deveria ser feito. E aí você começa a julgar. E para cada julgamento você põe mais 5 julgamentos. Para cada 5 julgamentos você põe mais 5 julgamentos. E pronto, mais forças estão colocadas no lugar. Aí, se a gente levar isso para nossa vida, a gente faz muito disso também, tá? Então, quando a gente começa a buscar razões justificativas para julgar, quando a gente começa a buscar razões justificativas para manter a nossa opinião, nosso ponto de vista no lugar, muitas vezes esse é o lugar em que a gente se distrai da consciência e da possibilidade que tudo aquilo traz para nossa vida. E isso não difere em nada das microguerras que a gente compra no nosso dia a dia, resistindo e reagindo, se alinhando e concordando com alguma coisa. Então, quando você se pega fazendo isso, muitas vezes a gente também tende a fazer uma outra coisa. Não, pera, eu tô resistindo e reagindo ou tô me alinhando e concordando. Então, quer saber? Eu não quero saber de nada disso. E aí eu faço uma exclusão do meu mundo, do meu dia a dia, como se fosse possível de verdade excluir alguma coisa. Principalmente no mundo globalizado, né, em que o petróleo, as commodities e as moedas estão todas entrelaçadas, emaranhadas, e o que acontece com uma acaba reverberando em outra. É um mundo global e é um mundo em que a exclusão custa caro. Custa caro para todo mundo. E além disso, ela não é real. Por que ela não é real? Porque à medida que eu excluo eu começo a excluir toda a carreira, toda aquela cadeia de pessoas que estão relacionadas com aquilo. E à medida que eu falo isso, você consegue começar a relacionar essas coisas com a sua própria vida, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Esses lugares em que a gente vai para guerra com alguém, no nosso ambiente de trabalho, com um funcionário ou um filho,
ou um irmão, ou alguém da nossa família. Ou eu vou para resistência e reação, alinhamento e concordância, e quando eu falar, quer saber, cansei dessa história toda, eu vou para exclusão. Mas a exclusão não é real. Na verdade, a gente está mais unido, mais em comunhão do que a gente imagina ou até que a gente gostaria. Por que não dizer isso, né? Mas é como as coisas se aplicam. Então, quando você se vir nessa situação, em guerra, com algo, com alguém, com uma situação na sua vida, veja se para evitar o alinhamento e concordância, resistência e reação, você vai para a exclusão. E lembra também que quando você exclui, sabe quando tem aquela briga de família, de irmãos, assim, então tipo, fala para ele. Aí você pega o terceiro irmão, dois irmãos estão brigando, aí pega um terceiro irmão e fala assim, fala para ele que não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fala para ela que não sei o que, não sei o que lá. Aí a pessoa fica no meio e fica, oi, né? Escuta, essa exclusão não é real, porque você tá tendo que usar uma terceira pessoa para comunicar o que você quer comunicar. Então, será que agora é a hora da gente dar um passo além? É um passo que não é o mais simples, ele não é o mais fácil, porque ele requer muita prática. E além de requerer muita prática, ele tira a gente da zona de conforto. E esta ferramenta é o ponto de vista interessante, que é o lugar em que eu não resisto, não reajo, não concordo nem me alinho, mas que eu também não excluo. É um lugar em que eu olho para aquilo que me desagrada às vezes, que me enoja às vezes, que me impede de ser, que me impede de perceber, né? Que me impede de saber, porque eu tô no pensamento, sentimento, emoção. E aí eu me pego nesse lugar em que eu acho que eu tô meio sem perspectiva. E fazer ponto de vista interessante, muitas vezes requer muito esforço, porque a gente não está acostumado a não ter uma opinião formada sobre tudo, como diria o Raul, né? De ser essa metamorfose ambulante, estar disposto a navegar com o nosso saber, navegar com aquilo que a gente tem aqui dentro, que é nosso, único, próprio, singular. E se vocês estão acompanhando a cobertura da guerra, vocês podem perceber isso. Porque é um lugar em que você ouve algo e aquilo é pesado para você. Ou um lugar em que você ouve algo e aquilo é leve para você. Então saiba que o que é leve para você é verdadeiro para você, corresponde ao que você sabe. E aquilo que for pesado para você não é verdadeiro para você, não corresponde ao que você sabe. E muitas vezes, para onde as pessoas vilanizam, às vezes você vai ouvir alguma coisa sobre aquela pessoa, sobre aquele lado ou sobre aquela parte e você vai se colocar na sensação de que, pera, é pesado isso. Tem algo que eu sei aqui, que é diferente. Então, se eu puder ser ponto de vista interessante, eu consigo despertar o meu saber. E eu não preciso ser massa de manobra, eu não preciso ser um ioiô nessa situação. Eu não preciso ser aquela irmã que fica no meio e fala para ela, fala para ele, fala para ela, fala para ele, entendeu? Eu simplesmente falo, eu entendo que vocês estão precisando conversar. E se eu puder ser alguma contribuição para vocês, né, como pode melhorar, estou à disposição, né, mas eu não vou ficar aqui no joguinho de vocês ou me pegando na guerra de vocês. Então são várias microguerras do nosso dia a dia que não são diferentes de grandes guerras que a gente vê no mundo, porque as estratégias e os conflitos, eles sempre surgem do ponto de vista que a gente tem e do qual a gente não abre mão. Então, que possibilidades eu tenho na minha microguerra que eu posso saber agora, que eu posso agir dessa maneira agora, que eu posso
pôr no mundo agora. E se é agora, é a hora de fazer isso, ou é a hora de refletir mais, ou é a hora de aguardar, ou agora não é a hora de mexer com isso. E é nesse lugar em que a gente está disposto a seu ponto de vista interessante, que é não precisar ir para nenhum dos lados, mas sempre ficar com aquilo que você sabe, com a consciência e de não ter que resistir, nem de reagir, nem de se aliar, nem de concordar, é que vai dar aquilo que talvez não, que muitos de nós não está acostumado, que é a paz. Então muito se fala sobre paz, mas o que é paz para você? O que você definiu como paz, que não é paz? E o que você definiu que não é paz, que é paz? Então, são esses lugares em que a gente pode ir para a pergunta e fazer assim, o que eu sei aqui nessa situação? O que eu sei sobre as agendas e as segundas intenções dessas pessoas? O que eu sei sobre as agendas e as segundas intenções dessas situações? E aí, quando eu tenho essa questão, eu posso olhar, ok, o que eu posso ser e fazer aqui? Ok, eu saio do lugar em que eu estou sendo jogada de um lado para o outro e vou para um lugar em que é o meu ponto de poder, o lugar em que eu sei algo. E o lugar que, por eu saber isso, para mim, eu não preciso escolher um lado, né? E isso, muitas pessoas também vão te julgar por isso. Vão falar que você é em cima do muro, vão falar que você não se posiciona, que você é Maria vai com as outras, ou que você é isso, ou que você é aquilo. Gente, acreditem, é fato. Você vai ser acusado de um jeito ou de outro. Mas a questão é que você prefere estar certo ou você prefere ser livre? Na guerra e nas microguerras, quanto custa ter paz? Quanto custa ser livre? Quanto custa a sua consciência, o seu saber? E quando você toma posse do que é verdadeiramente seu, do que você sabe, do que você é, esse é o momento em que você pode ser um ponto de paz, em que você pode ser o ponto de vista interessante e que você pode, inclusive, ser um pilar de paz, da possibilidade da paz e da paz das possibilidades. Então, quando tudo isso passar, ou quando na sua vida você se colocar e se vir em situações como essas, lembre-se da possibilidade da paz e da paz da possibilidade que ser ponto de vista interessante é e pode ser para você, tá bom? Foi um café meio longo, seu café pode ter ficado até frio, mas eu espero que tenha sido uma contribuição para você essa conversa, tenha sido uma contribuição para o seu micromundo e para o seu macromundo. E o que mais pode ser possível depois disso? Vejo você no próximo café. Um beijo e até lá.